Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 17 de dezembro de 2025. Irmãos, aqui nós não pregamos sobre religião. Então, seja qual for a sua denominação, seja qual for a sua igreja, você é muito bem-vindo, irmãos, aqui nesse canal, para poder estar ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, e falando na palavra do Senhor, eu queria compartilhar com vocês algo que Deus ele colocou no meu coração. Eu queria, irmãos, explicar para vocês o motivo de por que algumas das nossas orações elas não são respondidas por Deus. Eu acredito, irmãos, que você já orou alguma vez a Deus e não teve aquela oração respondida, e talvez você ficou se perguntando, se questionando, e até mesmo talvez perguntando a Deus o porquê da sua oração ela não foi respondida. Irmãos, eu quero conversar com vocês aqui nessa manhã sobre isso. Mas primeiramente, irmãos, eu vou ler com vocês a palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, que vai dizer o seguinte: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Irmãos, eu lembro que toda vez que eu ia pedir algo a Deus, eu usava esse versículo de Mateus capítulo 7 para poder, irmãos, pedir aquilo que eu queria a Deus. Toda vez, irmãos, que eu ia pedir algo para Deus, eu falava com Deus o seguinte: Deus, na tua palavra está escrito, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Eu usava, irmãos, esse versículo como base para poder pedir as coisas para Deus. E, irmãos, não é errado nós fazermos isso. Para falar a verdade, esse é o certo. Toda vez, irmãos, que nós formos pedir algo a Deus, nós temos que usar a palavra dele como base, como referência. Porque, irmãos, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E eu sempre falo com vocês aqui, irmãos, a importância de nós orarmos a palavra de Deus, de nós orarmos a Bíblia. Mas, irmãos, eu lembro que toda vez que eu pedi algo para Deus, eu usava esse versículo como base. Mas eu lembro, irmãos, que as minhas orações, elas não eram respondidas. E muitas das vezes, irmãos, eu ficava me questionando, e questionando também a Deus, perguntando a Deus, o porquê que as minhas orações não eram respondidas, sendo que na palavra dele está escrito que todo aquele que pedir, ele vai dar, todo aquele que buscar, vai encontrar. E eu ficava, irmão, sem entender o porquê que mesmo pedindo, Deus ele não me dava, porquê que mesmo buscando, eu não conseguia encontrar. Eu comecei, irmãos, a me perguntar e a perguntar a Deus o porquê que, mesmo orando, mesmo pedindo, as coisas elas não aconteciam. E eu lembro, irmãos, que eu fiquei algum tempo pensando sobre isso. E Deus, irmãos, ele me respondeu. Deus, irmãos, ele me respondeu de uma maneira diferente. Deus, ele me fez lembrar das coisas que eu pedi a ele há 3, 4, até mesmo 5 anos atrás. E hoje, irmãos, eu estou desfrutando dessas coisas. Oração, irmãos, que eu fiz há 3, 4, 5 anos atrás. Muitas dessas orações, irmãos, eu estou desfrutando hoje, depois de 5, 4, 3 anos. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã é que a palavra de Deus, irmãos, ela é verdadeira.
A palavra de Deus, ela não mente. Na palavra do Senhor está escrito que se você pedir, Deus ele vai te dar. Só que, irmãos, na minha cabeça, no meu entendimento, na minha forma de raciocinar, eu achava que se eu pedisse algo para Deus hoje, ele me daria amanhã. Mas, irmãos, as coisas com Deus ela não funcionam dessa forma. Para falar a verdade, irmãos, pode sim acontecer de você pedir algo para Deus hoje e ele te dá amanhã. Pode acontecer. Não é impossível disso acontecer. Mas, irmãos, não é sempre que você vai pedir algo para Deus e ele vai te dar no outro dia. Não é, irmãos, todas as vezes que você vai pedir uma resposta para Deus e no dia seguinte a resposta ela vai vir. Como eu disse, irmãos, isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Mas, irmãos, na maioria das vezes, as coisas elas não vão vir assim do dia para a noite. E eu, irmãos, eu quase fiquei desacreditado de Deus, eu quase fiquei com a minha fé abalada. Por quê? Porque na palavra de Deus fala, irmãos, foi como nós lemos. Se nós pedirmos, Deus ele vai dar. E eu ficava me questionando por que eu pedi a Deus e Deus ele não me deu. Porque, irmãos, as coisas, elas não acontecem da nossa forma, do nosso jeito. Deus ele vai dar. Se você buscar, você vai encontrar. Se você pedir, Deus ele vai te dar. Mas, irmãos, não é na hora que nós achamos, não é na hora que nós pensamos. Às vezes a gente tem uma ideia de pedir algo para Deus e a gente pede. E na nossa imaginação, na nossa mente, irmãos, a gente fica pensando, até tal dia Deus ele vai me responder. Não, até tal data Deus ele vai me dar a vitória. Mas, irmãos, às vezes não acontece da forma que a gente pensa. Deus, irmãos, ele vai te dar sim aquilo que você pediu. Deus, irmãos, ele vai atender sim o pedido do seu coração. Mas, irmãos, você tem que entender que não é no momento que você quer. Não é no dia que você imaginou. Não é no dia que você esperou. Deus, irmãos, ele tem um tempo dele de agir. Deus, ele tem a maneira certa de trabalhar. O nosso dever, irmãos, é só orar. O restante, irmãos, o dia, quando vai chegar, é Deus que vai decidir. Salomão mesmo, ele vai dizer lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, Salomão, ele vai dizer, tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, irmãos, há um tempo para tudo. Deus, irmãos, ele vai te dar aquilo que você pediu. Tem pessoas que estão me escutando, que pediram algo para Deus e não receberam. E você tem se perguntado por que Deus ele não me deu. Irmãos, está aqui a resposta. Deus ele vai te dar. Ele ainda não te deu, mas ele vai te dar. Só que vai ser, irmãos, no tempo dele. Deus, irmãos, no tempo certo, na hora certa, ele vai descer com a sua vitória. Amém? Vamos orar, irmãos, neste momento. Você que quer pedir algo para Deus, peça nesse momento. Irmãos, porque a sua oração de hoje, ela vai ser respondida amanhã. Talvez pode não ser amanhã, mas o amanhã, irmãos, que eu falo, vai ser no tempo de Deus. Mas, irmãos, o nosso dever é orar pedindo. Então peça. Irmãos, eu não sei o que você precisa. Eu não sei, irmãos, o que você quer, mas peça a Deus. Use esse momento que nós vamos estar orando aqui agora para poder pedir algo para Deus. Que no momento certo, irmãos, Deus ele vai te dar. É claro, irmãos, que você não vai pedir algo que vai contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Porque se você pedir algo que vai contra a palavra de Deus, Deus ele não vai te dar. Mas, irmão, se você pedir algo que é para o seu bem, para o bem de outras pessoas, você pedir algo decente para Deus, Deus ele vai te dar, Deus ele vai te conceder, porque Deus ele é bom. A palavra do Senhor vai dizer que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, irmãos, apenas peça, porque Deus
Ele vai te dar a vitória no tempo certo. Amém? Vamos orar? Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus, que é eterno Pai, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa palavra. Deus, nós entendemos que o Senhor, sim, ó Pai, vai atender a nossa oração, vai atender o nosso clamor. Mas, ó Deus, nós entendemos que tudo vai ser no tempo do Senhor, Deus, porque o Senhor tem um tempo certo para liberar as bênçãos sobre as nossas vidas. Deus, nos ajude a somente orar, somente buscar. Ó Deus, esse irmão, eu oro aqui, ó Deus, para esse irmão que está desanimado. Esse irmão, ó Deus, que tem orado, tem pedido, tem clamado tanto. Ó Deus, mas não obtém a resposta do Senhor. Ó Deus, eu te peço que o Senhor venha entrar com providência na vida deste ouvinte. Mas que ele venha entender, ó Deus, que não é no tempo dele, que é no tempo do Senhor. Porque, ó Deus, na tua palavra está escrito que o Senhor é galardoador, ou seja, o Senhor é recompensador daqueles que o buscam. E nós acreditamos, ó Deus, nós confiamos nessa palavra. Mas, ó Deus, nós entendemos que é tudo no tempo do Senhor. Porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Nos ajude, ó Deus, a somente orar, a somente pedir, porque no mais o Senhor fará. O restante, ó Deus, o Senhor vai fazer. Nós não precisamos, ó Deus, ficar preocupado, porque no momento certo o Senhor vai agir. Nos ajude, ó Deus, a nos preocupar em somente orar, em somente pedir, porque a vitória, quem vai garantir é o Senhor. Aleluia. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo. E desde já, ó Deus, eu te agradeço, crendo no milagre e crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.